esteja convosco. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13. Aqueles irmãos que nos acompanham através do Facebook ou do YouTube também, por favor, abram a Bíblia de vocês. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13. Lucas 10, 13. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 13 diz assim: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco e de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que essa palavra sirva para nós de direção, que essa palavra sirva para nós, ó Pai, para uma ministração do teu Santo Espírito, que nenhum de nós, ó Pai, permaneça da mesma maneira após ouvir a tua palavra, mas que através desse agir santo e sobrenatural nós possamos ter a compreensão de qual é a agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: onde está o verdadeiro arrependimento? Nesse texto principal que nós lemos, Jesus, ele está falando de Corazim e de Betsaida, mostrando para aquelas pessoas que estavam ao seu redor, que estavam ouvindo aquilo que ele estava falando, que se lá atrás, em Tiro e Sidom, cidades que foram julgadas por Deus no passado, se tivessem feito as maravilhas que foram realizadas ali, há muito eles já teriam se arrependido. Porque Jesus, irmãos, ele realizou maravilhas, ele realizou sinais em Corazim, ele realizou sinais em Betsaida, e ele esperava uma conversão em massa. Jesus esperava que aquela multidão se convertesse. O que significa a palavra arrependimento? Arrependimento significa mudança de direção. Arrependimento significa mudança de rota. Jesus pregava o Evangelho para que aquelas pessoas que viviam no pecado, que viviam na desobediência a Deus. O que é o pecado? O pecado é quando alguém não cumpre a palavra de Deus. Se você deixa de cumprir a palavra de Deus, direcionada para todos os homens e mulheres, então você está em pecado. E a mensagem de Deus é a seguinte: se você se arrepender, se você mudar a sua direção, você está indo na direção do pecado, e aí você diz: eu vou parar de ir na direção do pecado, e agora eu vou na direção da palavra de Deus, agora eu vou na direção da obediência, agora eu vou na direção de seguir aquilo que o Senhor quer para mim. Isso é o arrependimento. Quando alguém se arrepende, ele muda de vida. Quando alguém se arrepende, ele muda os seus hábitos, ele muda o seu comportamento. É lógico, meus irmãos, que nenhum de nós podemos fazer isso sozinhos, mas é através da presença do Espírito Santo de Deus que este milagre do novo nascimento acontece.
Santo, Ele está agindo nas nossas vidas, Ele nos dá esse novo rumo, Ele nos dá essa nova direção, para que nós possamos obedecê-lo, para que nós possamos servi-lo. Jesus, Ele deixou uma coisa clara, Ele disse que sem arrependimento, sem mudança de direção, não há remissão dos pecados, não há perdão dos pecados. O perdão dos pecados vem a partir do momento que a pessoa se arrepende. Ela diz: eu não deveria ter matado, eu não deveria ter roubado, eu não deveria ter mentido, eu não deveria ter enganado, eu não deveria ter adulterado, eu não deveria ter furtado. Quando a pessoa diz isso, eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais viver nessa prática, mas a partir de agora eu quero viver para glorificar a Deus. Então veio o perdão dos pecados. E é isso que Jesus cobrou. Jesus curou cegos e o povo não se arrependeu. Jesus curou paralíticos e o povo não se arrependeu. Jesus, Ele restaurou, expulsou os demônios e restaurou a vida das pessoas, mas o povo não se arrependeu. O povo não se converteu. O povo de Corazim e de Betsaida, aquelas cidades viram os sinais, aquelas cidades viram os milagres, mas eles não quiseram mudar de vida. Eles continuaram vivendo no pecado, eles continuaram vivendo na desobediência. A mensagem de Jesus continua a mesma. Até quando as pessoas vão viver na desobediência? Até quando as pessoas vão viver no pecado? Irmão, hoje é um dia para o arrependimento, hoje é um dia para a transformação, hoje é um dia para a mudança de vida. Ouvir Jesus era muito bom, estar perto de Jesus era muito bom, contemplar as maravilhas era muito bom, participar de um culto dirigido por Jesus era muito bom. Só que o povo só estava ali para assistir como espectador. Eles não deixavam a palavra de Deus entrar, eles não deixavam a palavra de Deus fazer efeito na vida deles. E nós vamos compreender melhor como Jesus iniciou a sua pregação no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos os objetivos dos milagres, todos os objetivos das libertações era o arrependimento, para que quando as pessoas vissem o poder de Deus, as pessoas dissessem: eu estou no pecado e eu quero me arrepender, e eu quero mudar de vida, e eu quero seguir a Jesus. A ideia era essa, irmãos. Mas como vocês viram aqui, muitas pessoas não quiseram se arrepender, mas elas queriam continuar frequentando as concentrações de Jesus. Eles queriam continuar andando com Jesus, mas eles não queriam mudar de vida, eles não queriam se arrepender. Irmãos, quando a Bíblia fala de multidões, ela fala, você vê na multiplicação de pães e peixes, em torno de 5.000 homens. Aqui hoje você vê o número de homens é sempre menor do que o de mulheres. Então, se tinha 5.000 homens, imagina quantas mil mulheres tinha e quantas mil crianças tinham. Muita gente. Então, onde Jesus ia, nós podemos dizer que ele juntava aproximadamente umas 10.000 pessoas, umas 20.000 pessoas. Era uma multidão, era aquele povão atrás de Jesus, e Jesus pregando, e Jesus curando, mas não tinha mudança de vida. O próprio Jesus constatou isso. O próprio Jesus viu que aquelas pessoas estavam ali apenas para acompanhar o movimento, apenas para ouvi-lo, apenas para ver o que ele ia fazer, mas não estavam ali para poder se arrepender. Irmãos, quando acontece um crime bárbaro de assassinato, e o corpo da pessoa fica num determinado local, junta uma multidão para ver o corpo que foi assassinado. Quando acontece um fato, uma tragédia, um acidente, igual eu sofri um acidente automobilístico, e uma das coisas mais terríveis que eu vi foram pessoas que chegavam com um aparelho celular perto do carro,
filmando e tirando foto, e eu preso nas ferragens do carro. Então, olha, presta atenção, uma tragédia chama a gente. Se você espalhar que amanhã, às 10 horas da manhã, vai estar tendo uma distribuição de cestas básicas, vai ter uma fila quilométrica. Se você falar que amanhã de manhã vai ter uma distribuição de uma caixa de bombom para cada um que tiver um determinado endereço, você vai ter uma fila gigantesca para pegar a caixa de bombom. Então, irmãos, juntar as pessoas, ter uma multidão, isso daí não é muito difícil, dependendo da promoção, dependendo do que você está oferecendo. Só que o Senhor Jesus, irmão, Ele não estava com o propósito de juntar as multidões, mas de salvar as almas dos homens e das mulheres. O propósito de Jesus era salvar, por isso que Ele pregava o arrependimento dos pecados. E Mateus também, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele pregando diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que muitos entram na porta da perdição, que é larga, e poucos entram na porta da vida, na porta da salvação, que é estreita. Quando você pensa numa coisa estreita, não dá para você passar de frente, você tem que passar de lado, você tem que passar assim, olha, espremido, porque a parede está te comprimindo de um lado e de outro, e você passa ali com dificuldade. Jesus falou o seguinte: entrai pela porta estreita. É como se ele dissesse assim: olha, esse caminho que é fácil, esse caminho que é o caminho do pecado, do erro, do engano, da mentira, ele é o caminho da perdição, ele é o caminho da morte. Mas o caminho estreito, a porta estreita, esse lugar onde você passa com dificuldade, isto leva você para o céu, isto leva você para a vida, isto leva você para a salvação. Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Então Jesus é a porta estreita. Você precisa entrar por Jesus, você precisa entrar pelo Senhor, você precisa passar por Cristo. Não tem outra forma de salvação, não tem outra forma de você encontrar o que Deus reservou para você, que é a vida eterna, se você não passar por Jesus. Jesus está aqui nessa noite. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então hoje você pode passar por Jesus. Hoje eu posso passar por Jesus. Hoje nós podemos passar por Ele. Se essas palavras estão fazendo sentido para você, é porque o Espírito de Deus está ministrando sobre a sua vida. Se essas palavras não têm nenhum sentido para você, é porque, infelizmente, outro tipo de Espírito opera na sua vida. Mas se o Senhor te tocou, se o Senhor tocou no seu interior, Ele está te mostrando o caminho que você deve seguir. Siga pela porta estreita e pelo caminho apertado. É nesse caminho que você deve seguir. Só que tem um detalhe: você não vai encontrar muita gente nesse caminho. E a questão com você é a seguinte: se você estiver pronto para isso, enfrenta a porta estreita, enfrenta o caminho apertado. Mas se você é daqueles que acham que na multidão é que está a salvação, então você vai ter dificuldade, porque você vai passar a analisar a operação de Deus a partir da quantidade e não a partir da operação do Espírito Santo. Você vai achar que Deus, Ele está fazendo uma obra aonde tem
mas não se arrependeram dos pecados. A maioria das pessoas que andaram com ele não mudaram de vida, mesmo na presença do Criador de todas as coisas. Então ele pregava e ele ensinava, dizendo que para que você alcance a vida, para que você alcance o reino de Deus, você precisa estar com ele, em arrependimento e vida no altar. Veja o que ele diz mais. Mateus 19, 23, ele vai falar uma palavra doída, que dói as pessoas, por causa do significado das pessoas que buscavam a ele. Mateus 19, 23 diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar o rico no reino dos céus. Mas para você entender por que é difícil o rico entrar no reino dos céus, que Jesus falou, nós temos que voltar de novo lá em Mateus mesmo, mas só que no capítulo 5, quando ele mostra aqui, olha, exatamente no versículo 3, ele diz assim, ó: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Um jovem chegou para Jesus e falou: mestre, que bem farei para encontrar a vida eterna? Jesus falou: obedeça os mandamentos. Ele disse: eu já obedeço desde criança. E Jesus então disse para ele: ainda te falta uma coisa. Ele disse: pois não, Senhor. Ele falou: vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres tudo, se desfaça de tudo que você tem, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Mas aquele jovem recusou, ele foi embora. Por quê? A Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. Por que Jesus disse aqui que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus? Porque a pessoa que é humilde, a pessoa que entende que ela está aqui de passagem, a pessoa que entende que ela não tem nada aqui, que nada do que ela tem aqui ela vai levar, a pessoa que tem essa compreensão, o que ela vai fazer? Ela vai entender o seguinte: tudo que eu trouxe para esse mundo foi nada, tudo que eu vou levar desse mundo é nada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um sentido à minha vida. Qual é o sentido que eu vou dar na minha vida? É servir ao Senhor Jesus enquanto eu viver. Irmãos, para servir a Jesus, eu não dependo do pastor da igreja. Para servir a Jesus, eu não dependo dos diáconos da igreja. Eu não dependo da liderança da igreja. Eu não dependo dos irmãos da igreja, eu só dependo dele. Porque se eu me entrego a ele, eu sirvo a ele todos os dias da minha vida. Porque o fato de eu servir a Deus, irmão, não está atrelado com o que acontece ao meu redor. Não está atrelado se eu sou rico, se eu sou pobre. Não está atrelado se eu tenho muitas posses ou se eu tenho poucas posses. O fato de eu seguir a Jesus e de eu morar no céu e de eu ter um tesouro no céu não está atrelado a nada que é material, e sim a obra que ele fez no meu interior. Eu me transformei, eu me arrependi, eu mudei. Agora, aquela pessoa que é totalmente apegada ao que é material, ela não consegue entender que servir a Deus é no espiritual. Servir a Deus é na vontade, servir a Deus é no querer, servir a Deus é quando você acorda todo dia, mesmo com dores, você serve a Deus. E quando você acorda bem disposto, bem disposta, você também serve a Deus. Porque você não serve a Deus quando você está bem-humorado ou mal-humorado, quando você tem ou não um compromisso, mas você serve a Deus porque você o ama, porque você se entregou para Ele e Ele mudou a sua vida. Existe uma obra dentro de você, existe uma obra sendo realizada na sua vida. Muitos que andavam com Jesus, infelizmente, meus irmãos, eles desistiram por causa desses dois sentidos. Porque quem buscava Jesus pelas coisas materiais acabava chegando num ponto que ele ia embora. Quem buscava Jesus pela eternidade, pelo céu, acabava permanecendo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6,
a partir do versículo 60, ele vai nos dar uma palavra dura. Ele diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem não pode ouvir? Jesus estava pregando, dizendo que ele era o pão vivo que desceu do céu, que quem comesse dele teria a vida eterna. Jesus estava falando das coisas espirituais, e eles não gostavam. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro está? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de o entregar. E dizia, pois, isso: eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Lembra da multidão que eu falei para vocês no começo? Das multidões? Foi sumindo todo mundo. Aqui Jesus já estava caminhando o seu ministério para o fim, para que ele pudesse descer a sepultura e ressuscitar ao terceiro dia. O pessoal foi embora. Vocês viram aqui? Aí o povo vai falar assim: Jesus, o povo sumiu. Jesus, cadê o povo? Cadê Jesus, a multidão? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Onde é que está o povo? É isso que os discípulos estavam perguntando. O Senhor não vai fazer nada? O Senhor faz alguma coisa para o povo voltar? Faz algum milagre para o povo voltar? Faz alguma coisa para a tua obra progredir? Porque eles achavam que o progresso da obra de Deus estava naquela multidão que vinha em busca de pães e peixes. Eles achavam que o progresso da obra de Deus estava naquela multidão que vinha para receber os milagres, as curas, as libertações. Mas veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus planejou para poder voltar o povo que foi embora. Veja o que Jesus fez. Então disse Jesus aos 12. Só sobrou quantos, igreja? 12. Tinha 10 mil, 20 mil, sobrou 12. Eram esses 12 que estavam cobrando ele, falando: Senhor, olha lá, Senhor, o pessoal, o que o Senhor vai fazer? Aí escute bem as palavras de Jesus. Então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? De vocês 12 que estão aqui, Jesus falou, tem algum de vocês 12 que quer ir embora também? Só tinha 12, irmão, só sobrou 12. E Jesus ainda falou: alguém quer ir embora? Tem vocês 12 aí, alguém de vocês quer ir? Está livre, a porta está aberta para entrar e para sair. Só tinha 12. E Jesus falou: algum de vocês 12 quer ir embora? Irmãos, Jesus não fez nada além de salvar a vida das pessoas. O que estava subentendido? A multidão que seguia Jesus não queria salvação. A multidão que seguia Jesus não queria arrependimento, não queria transformação. Lembra do primeiro versículo? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque era para vocês terem se arrependido e vocês vão se arrepender. Então, irmãos, eu não tenho compromisso com quem não quer se arrepender dos pecados. Eu não tenho compromisso com quem não quer mudar de vida. Eu não tenho compromisso com quem não quer ir para o céu. O nosso compromisso de discípulos de Jesus é esse aqui que ele vai falar. Olha só, respondendo Simão Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pronto. Nós estamos servindo ao Senhor pelas palavras do Senhor. Nós estamos servindo ao Senhor porque o Senhor tem as palavras
seguimos a Deus em conferência, nós não seguimos a Deus em show, nós não seguimos a Deus em dias especiais, nós seguimos ao Senhor todos os dias da nossa vida. E é isso que nós precisamos entender. Agora, compreenda uma coisa: aqueles 12 seguiam Jesus a partir deles, não a partir das multidões, não a partir do número que estava ao seu redor. As pessoas têm dificuldade de entender isso, irmãos, mas esta é a verdade. Se você quiser continuar servindo a Jesus, sirva a Jesus por você, pelo que o Senhor fez na sua vida, porque o Senhor te transformou, porque o Senhor te salvou, porque o Senhor te mudou. Sirva a Jesus por você. Não sirva a Jesus porque as outras pessoas estão, ou porque elas não estão, porque, irmãos, nós vamos passar. Veja, essa igreja é uma igreja que tem mais de 40 anos. Vários pastores já passaram por aqui, pastores, irmãos e irmãs. Nós já sepultamos alguns irmãos que já estão na glória. Outras pessoas passaram por aqui, estão em outros estados, em outros países. Pessoas que saíram daqui, tem pessoas que saíram daqui que se tornaram pastores e pastoras. Tem pessoas que saíram daqui que estão em outros ministérios, que estão em outros lugares. O mundo é assim, irmão, gira, a igreja gira, as pessoas mudam, e as pessoas mudam de estado, mudam de país, e a coisa gira, mas você permanece na presença de Deus, entendeu? Não é pelo movimento, mas é porque você serve ao Senhor Jesus, como os 12 apóstolos serviam ao Senhor. E aqui, irmãos, nós vamos ver a coisa que se complicou toda aqui, ó. João 19, vai decidir aí se você quer ficar na porta estreita, tá? No final eu vou querer saber se você quer de novo. João 19, 25 diz assim, olha: e junto à cruz, aqui foi o funil, junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, 2, Maria, mulher de Clopas, 3, Maria Madalena, 4. E vendo Jesus ali, sua mãe, que o discípulo a quem ele amava subiu mais um. Essa era a plateia da cruz. E aí Jesus falou: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Vamos contar. Ó, eu falo, vocês falam 1, 2 até acabar. Vamos ver quanto era a multidão para o pé da cruz, hein? Vamos lá. Junto à cruz estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena, João. Ih, rapaz, diminuiu. Aí as pessoas dizem assim: não, se está diminuindo é porque está ruim. Não, irmão, se está diminuindo é porque está bom. Se está ficando estreito é porque está legal. Se está doendo é porque o Senhor quer transformar. Se está difícil é porque está no caminho certo. Porque, irmão, você tem que entender uma coisa: servir ao Senhor é assim. Só tinha 5 ao pé da cruz e 4 mulheres e 1 era um homem. Cadê as multidões? Sumiram, desapareceram. Irmãos, pessoas foram beneficiadas, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas. Sumiram. Mas vai aumentar um pouquinho, para você não ficar muito triste. Eu vou ler um aqui que aumenta, Atos, só para vocês entenderem que não ficou só nas 4 mulheres e o homem, não. Voltou, algumas pessoas voltaram. Atos capítulo 1, versículo 13 diz assim, ó: e entrando subiram ao cenáculo, depois de Jesus ter sido elevado aos céus, onde habitavam Pedro e Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres
120 pessoas. Então, aquela multidão toda que seguia Jesus se resumiu em 120 pessoas. Essa foi o que sobrou de todo o ministério que Jesus fez, de cura divina, de libertação, de pregação na cidade. Sobrou 120. Então, irmãos, é isso que vocês precisam e eu preciso compreender. Essa é a obra de Deus descrita pelos santos apóstolos. Foi assim que a obra de Deus funcionou. Então, toda a pregação de Jesus, todo o ministério de Jesus se resumiu em 120 pessoas aproximadamente, porque aqui está dizendo próximo, nem era 120 completo. Nós temos também uma passagem que mostra isso. Vamos voltar para Lucas 17, que aconteceu algo aqui que é típico de todos nós. Lucas 17, 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 foram curados, mas um voltou para agradecer. Irmãos, eu quero explicar uma coisa para você. Eu faço parte Você está entendendo ou não? Eu estou no 1. Eu não estou nos 9, eu estou no 1. Eu estou na minoria, eu sou a minoria. Eu admito isso para todos. Eu sou a minoria. Por quê? Todos os dias eu volto aos pés de Jesus e agradeço. Todos os dias eu volto aos pés de Jesus e digo: obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado pela porta que o Senhor abriu. Obrigado pelo milagre que o Senhor realizou. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me dado força. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Muito obrigado, Senhor. Então, irmão, é a minoria que volta. Eu estou na minoria. E eu sei que você também está. Porque você está no propósito com Jesus. Qual que é a regra que Ele deu então para nós? Mateus 10, 22. Ele vai dizer assim uma palavra para mim e para você: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha a confirmação. Mateus 24, 13. Ele vai dizer a mesma coisa: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vou explicar para você. Ele não disse aqueles no plural. Ele não disse aquela multidão. Ele não disse aquela grande multidão. Ele não disse aqueles. Ele disse aquele no singular. Então, quem persevera sou eu. Quem persevera é você. Se tem alguém que não quer perseverar, irmão, desculpa. Deus abençoe. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Eu vou perseverar. Eu vou permanecer. É aquele no singular. Então, eu decidi permanecer firme com Jesus até vir me buscar. Então, a decisão é sua. É você que persevera. É você que mantém a sua fé. Eu sei que o coletivo é importante, mas se você ficar olhando ao seu redor, você pode cair. Mas se você perseverar, você vai permanecer de pé. E como é que é esse fluir na nossa vida? Hebreus 6, 11 diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre
mesmo cuidado até o fim, para completa certeza da esperança. Mostra o mesmo cuidado até o fim. Mostra a mesma dedicação até o fim. Faz a obra até o fim. Ora até o fim. Leia a Bíblia até o fim. Louve a Deus até o fim. Faça até o fim. É a palavra de Deus que diz. Mantenha o mesmo cuidado. Mantenha a mesma perseverança. Mostre o mesmo cuidado. E aí, irmãos, por que nós devemos fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Porque lá não vai ter desculpa. Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, Deus vai chegar com cada um. Ele não vai chegar com 10. Entra aqui 10 de uma vez para resolver. Não, é um por um. Você está entendendo? Perseverante, um. Deus vai pedir conta para um. Então quem vai perseverar? Sou eu. Quem vai perseverar é você. Eu não posso perseverar por você e você não pode perseverar por mim. Eu tenho que perseverar por mim e você tem que perseverar por você. Então, irmão, nós vamos chegar no final com os perseverantes. Se for 5 ao pé da cruz, sendo 4 mulheres e um homem, eu vou estar lá. Pode anotar isso aí, irmão. Se for você, irmã, você vai estar lá. Se for você, irmão, você vai estar lá com Jesus. Você vai permanecer até o fim. Essa é a visão de Deus para as nossas vidas. Não é uma visão passageira. E aí, irmãos, aquele versículo que eu já citei, mas agora eu quero ler para vocês. Quando Paulo, ele fala diretamente a Timóteo, e ele diz algo que vai ficar para o resto das nossas vidas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Por isso que Jesus falou que dos pobres de espírito é o reino de Deus, daqueles que não estão se importando com o que está acontecendo ao seu redor, com aqueles que não estão apegados àquilo que é passageiro e àquilo que é efêmero, mas aqueles que creem na palavra de Jesus e seguem ao Senhor Jesus. O que você vai ouvir de Deus? Eu vou mostrar para você na palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Ele vai dizer isso aqui para você, para que você que serve a Ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mateus 25, 21 diz assim: e o seu Senhor lhe dirá: bem está, servo no singular, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É você que tem que ser perseverante. É você que tem que ser fiel a Deus. A recompensa, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É no singular. É no singular. Ao que vencer. Se você vencer, você vai se assentar no trono com Jesus Cristo. Então, o trono é para o vencedor. O trono é para a vencedora, no singular, não no plural. Ele não fala aqui dando assim aquela abertura a toda a multidão, a toda a aglomeração, a toda. Não, ele diz ao que. Ele falou aquele que, no singular. Irmão, é hora de nós assumirmos o nosso compromisso com Deus e seguir servindo ao Senhor e parar de ficar olhando para o lado. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Por quê? Você está olhando para o Senhor, você está na fé, você está buscando, você está na presença do Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
Se preocupe em estar ao pé do Senhor. Se preocupe com esse chamado que Deus tem na sua vida. Se preocupe com essa obra que Ele já começou na sua vida. E faça o que Ele quer. O resultado não está na mão dEle, não está na nossa mão. Nós não temos que ter preocupação com nada. Pode dormir em paz, porque o Senhor cuida de tudo. Coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, venha, Senhor, de encontro a cada uma destas vidas, ó Pai, e traz, Senhor, em mim e traz em nós esta certeza, Pai, que nós fomos chamados pelo Senhor